componentes na placa de um celular. A placa de um celular é formada, né, de vários componentes, tanto componentes analógicos como componentes digitais. A gente tem que entender o que é analógico e o que é digital. Os circuitos integrados, aonde a gente está vendo esse CI, ele é um circuito integrado que ele é um circuito BGA. Ele trabalha de forma digital, ok? Ele trabalha com tensão é analógico, né? Corrente, analógico. Só que ele tem comunicações, né? Comunicações digitais com processador e outros periféricos da placa, né? Outros componentes. Essa comunicação é digital. Então esse circuito integrado a gente denomina, né, como se fosse um circuito digital. Componentes analógicos são esses aqui, ó. Bobina, capacitores, resistores. Esses componentes aqui são considerados componentes analógicos, né? Bobinas aqui de vários tamanhos. E a gente tem alguns circuitos integrados que também a gente pode considerar, né, como circuitos integrados de forma analógica. Aqui a gente tem um MOSFET. Esse MOSFET aqui, ele é um componente analógico. Aqui dentro do PMIC também tem MOSFET, só que é um circuito encapsulado. Se você pegar aqui, ó, esse circuito aqui, você vê que tem vários componentes aqui dentro, né? Então, esse circuito integrado, ele é um circuito encapsulado. Aqui dentro tem como se tivesse vários componentes, e esse componente aqui, ele é dividido por blocos. Dentro desse componente a gente vai ter blocos de comunicação. Em um outro componente, dentro desse componente aqui, em um outro bloco, a gente vai ter também um bloco, né, aonde esse componente liberará tensões secundárias. Recebe uma tensão primária, lança tensões secundárias. Então, blocos de comunicações, blocos aonde ele vai identificar alguns periféricos que estão interligados a esse circuito integrado. Então, esse componente, ele é um componente digital, ok? Então, primeira coisa é você entender que existem componentes analógicos e componentes digitais. Quando alguém falar para você sobre componentes analógicos e componentes digitais, você já vai entender o que é componente analógico e componente digital, ok, galera? Então, observando esse circuito aqui, a gente tem um CI e ao lado a gente tem vários componentes. Para que esses componentes estão em torno desse circuito integrado? Porque a tensão que entra pelo conector da bateria, né? A tensão VBAT, a tensão que sai do conector da bateria, ela vai passar muitas vezes diretamente para o PMIC, ou ela vai passar por um circuito integrado que sempre tem nas placas mais novas, um circuito integrado chamado IF-PMIC. Também pode ser encontrado na placa um componente que seria um sub-PMIC, um PMIC secundário, que também é um PMIC, só que ele trabalha fazendo uma função que vai ajudar o PMIC a não ficar sobrecarregado. Então, nessa placa aqui, a gente tem uma placa de um J6 aqui. O que é que essa tensão vai fazer? Essa tensão vai sair da bateria, ela vai passar aqui, ó, por esse circuito integrado, que seria o IF-PMIC, vai passar pelo IF-PMIC e vai chegar até o nosso Power Manage, que daqui é onde vai se inicializar tudo. Por que que tem vários componentes ao redor do PMIC? Por que que tem vários componentes ao redor do IF-PMIC? Para tratar a tensão que está chegando nesses circuitos integrados. Capacitor, bobina, resistores, todos esses componentes analógicos, eles trabalham em função de levar a tensão e corrente a mais pura possível para esses circuitos integrados. Se esses componentes analógicos eles não tivessem na placa de um celular, o que que aconteceria? Esses circuitos integrados ele queimaria com muita facilidade. Então o capacitor ele vai trabalhar para filtrar a tensão e a corrente que está entrando através da bateria. O diodo Zener, que é um componente que está sempre na entrada de carga.
Qual é a função do diodo Zener? Sempre regular uma tensão de entrada. O diodo Zener trabalha para controlar uma tensão de entrada. Ele regula a tensão. Se a tensão está saindo da bateria e de repente houve algum surto, algum pico de tensão, e essa tensão, ao invés de sair 4.2 volts, essa tensão tem um surto ou sofre um pico, e aí vai para 7 volts, 6 volts e meio. O que faz o diodo Zener? Ele vai aterrar 1.5 volts ou 2 volts e só vai passar 4.2, que seria a tensão de alimentação que o aparelho precisa para funcionar. Ok, galera? Então, como é que a gente analisa esses componentes aqui, pessoal? Primeira coisa, primeiramente devemos entender como funciona cada circuito na placa de um celular. Como é que funciona um circuito de câmera, né? Como é que funciona um circuito de iluminação, ou seja, de backlight? Como é que funciona um circuito de RF? Como é que funciona um circuito de Wi-Fi e Bluetooth? Primeiramente, a gente precisa entender como é que funciona cada circuito, porque quando a gente pegar uma placa de um aparelho celular, a gente já vai saber como é que funciona aquele circuito e provavelmente o porquê está dando aquele erro. Então eu sempre trabalho à base de conhecimento de cada setor. Quando a gente entende como cada setor funciona, quando eu sei o que a placa precisa para ligar, para funcionar, para chegar a inicializar o sistema, eu consigo pegar falhas através desse conhecimento. Então, primeira coisa, pessoal, a primeira coisa que a gente deve analisar, né, quando a gente tem uma falha aqui no circuito integrado PMIC, né, que temos aqui o circuito integrado responsável por gerenciar tensões na placa. Esse circuito integrado, quando o usuário pressionar o power, ele vai liberar tensões para a placa ligar. Essas tensões precisam chegar no processador, para que o processador consiga gerenciar todo o comando da placa. É o processador que toma a decisão, né? É o processador que vai, através do software, pega códigos através do software e aí ele comanda o hardware da placa. Então, se essas tensões secundárias elas não tiverem saindo do PMIC, chegando até o seu destino, o aparelho não vai ligar. Então, o setor principal do PMIC, que trabalha para mandar tensões secundárias, né? O PMIC ele trabalha mandando várias tensões para a placa. Se alguma dessas tensões secundárias, o PMIC estiver com problema e não liberar essa tensão, o que vai acontecer? O aparelho ele não vai ligar. Ok, galera? O aparelho não vai ligar.